Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade aí ao tema de contratação direta que nós estamos vendo. E aí, vejam só, no último bloco eu falei com vocês, então, a respeito da licitação dispensada, não é? É aquela em que o administrador não tem a liberdade para escolher se licita ou não. Diferentemente do que ocorre nas hipóteses de licitação dispensável. Por quê? O próprio nome aqui já me ajuda. Olha lá, ela é dispensável. Aqui, o próprio nome já me mostra que há uma discricionariedade para que o administrador ele analise agora se é conveniente ou não realizar licitação. Agora, a lei é como se ela falasse para o administrador: administrador, você poderá escolher. Analise, veja qual é a conveniência e oportunidade para a realização de licitação. Se você, administrador, entender que atende mais ao interesse público a contratação direta, então contrate diretamente. Se você entender que atende mais ao interesse público a realização de licitação, então licite. Aqui nas hipóteses do artigo 24 agora, a lei ela dá esta liberdade para que o administrador ele possa agir. Vai depender da sua análise, do seu juízo de valor, se é conveniente ou não a realização de licitação. Se o administrador entender que não é conveniente, ele vai licitar. Que não é conveniente, ele vai contratar diretamente. Se ele entender que é conveniente a licitação, então ele irá dar abertura ao processo licitatório. Entenderam? É diferente, totalmente diferente, as hipóteses de licitação dispensada e de licitação dispensável. Na dispensada, não há liberdade. O administrador não pode licitar, tem que contratar diretamente. Na dispensável, agora aqui é um ato discricionário do administrador. Parte do seu juízo de valor em analisar o que é conveniente ou não. Se é conveniente licitar ou se é conveniente contratar diretamente. Bom, as hipóteses de licitação dispensável, elas estão previstas lá no artigo 24 da Lei 8.666. E este artigo 24 também é de leitura obrigatória para vocês. Vocês vão perceber aí que existem 30 e poucos incisos, se eu não me engano. São todas hipóteses em que a licitação ela poderá ocorrer ou não. São todas hipóteses, então, de licitação dispensável. Eu coloquei alguns exemplos aqui, porque são aqueles exemplos que mais caem em provas de concurso público. Então, algumas situações de licitação dispensável. Olha lá, pessoal, primeiro, até o limite de 10% da modalidade convite. É isso mesmo. Nós ainda não estudamos as modalidades licitatórias. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, nós vamos estudar com detalhes: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Quando nós formos estudar convite, vocês vão ver que é uma modalidade licitatória em razão do valor, que será adotada pela administração pública em razão do valor. E aí o convite, então, ele vai ser sempre utilizado pela administração pública para as contratações de bens e serviços de engenharia de até 150 mil reais, ou para demais bens e serviços que não sejam os de engenharia, para até 80 mil reais. Então, sempre que a administração ela for contratar bens e serviços de engenharia de até 150 mil reais, ela tem que realizar processo licitatório na modalidade convite. Quando a administração ela vai comprar ou contratar bens e serviços que não sejam os de engenharia, né, de até 80 mil reais, então ela deverá fazer por meio de convite. E aí, meus queridos, vejam só o que a lei ela diz. A lei ela fala: olha, nestes casos, quando os valores das contratações estiverem em até 10% do valor da modalidade convite, pode o administrador, caso ele queira, contratar diretamente. Não há necessidade da realização de licitação, não há necessidade do processo licitatório. Então, por isso que uma das hipóteses de licitação dispensável, ela irá ocorrer quando a contratação ela for até o limite de 10% da modalidade convite. Significa então que,
Se a administração ela for realizar uma contratação de bens ou de serviços de engenharia de até R$ 15.000, não há necessidade da realização de licitação. Pode ser feita contratação direta sim, não precisa do processo licitatório. É uma hipótese de licitação dispensável. Ou para demais bens e serviços que não sejam os de engenharia, de até R$ 8.000, que é 10% do valor da modalidade convite, então em até R$ 8.000, a administração ela também não precisará de realizar licitação. Ela poderá fazer contratação direta. Entenderam? Então, quando nós formos ver convite, a modalidade convite, de forma bastante detalhada, estes valores aqui para vocês, eles vão ficar bastante familiarizados, vocês vão decorá-los com tranquilidade. E aí vão entender perfeitamente esta hipótese aqui de licitação dispensável. Com certeza, Talvez agora, como nós ainda não estudamos as modalidades, esteja um pouco confuso para vocês. Não se preocupem em decorar estes valores. Depois nós iremos vê-los e aí vocês vão decorá-los, beleza? Tudo certo? Só saiba que sempre que as contratações da administração pública, elas compreenderem os valores de até 10% da modalidade convite, há a possibilidade do administrador, caso ele queira, realizar contratação direta. Não é necessária a celebração de licitação. Além disso, também a hipótese aí de licitação dispensável, olha lá, os casos de guerra ou grave perturbação da ordem, sempre que a administração ela precisar de realizar contratações e aí estiver em situação de guerra, em situação de grave perturbação da ordem pública, o administrador, ao invés de fazer processo licitatório, ele tem a liberdade de contratar diretamente. Também é uma hipótese de licitação dispensável. Os casos de emergência ou calamidade pública, imagine vocês um município que sofreu muito com as chuvas, Muitas pessoas desabrigadas, muitas casas que foram desmoronadas. Então o município ele está passando por um verdadeiro caos. A administração, nos casos agora que ela necessita realizar contratações, ela tem a liberdade de contratar diretamente, sem a necessidade da realização de processo licitatório, em razão de quê? Em razão da emergência ou da situação de calamidade pública que aquele município está vivenciando, entenderam? Então, sempre que a administração se encontra em situações de emergência ou de calamidade pública, também há a possibilidade de realizar contratações diretas. Além disso, nas compras de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, também a administração pública ela pode realizar contratação direta sem a necessidade de passar pelo crivo do processo licitatório. E aí, por último, eu coloquei aqui para vocês a hipótese de licitação deserta, que também ela permite a possibilidade de contratação direta. O que é licitação deserta, pessoal? O próprio nome aqui já me ajuda, olha só. Muitas vezes acontece da administração ela publicar o edital de licitação e não surgir ninguém para participar daquele processo licitatório. Ou não surge ninguém interessado, ou não surge ninguém que esteja apto, que atenda aos requisitos do edital. Nestes casos, a administração, ela, em regra, tem que encerrar aquele edital e dar início a um novo processo licitatório. Essa é a regra. Só que muitas vezes a administração ela entende que iniciar um novo processo licitatório vai ser desnecessário, porque não há licitantes interessados, porque aqueles que existem não vão conseguir preencher os requisitos do edital, ou porque não há tempo hábil para a realização de um novo processo licitatório. Nestes casos, então, aquela licitação em que houve a abertura do edital, ela vai ser considerada licitação deserta, e aí, quando ela for considerada desta forma, licitação deserta, poderá a administração contratar diretamente. Então, olha aqui, eu vou explicar novamente para vocês o que é a licitação deserta. Muitas vezes, acontece da administração ela publicar um edital, e aí não surgir nenhuma empresa interessada na prestação daquele serviço, naquela contratação que está sendo ofertada no edital. Ou
Quando surgem interessados, estes não atendem aos requisitos do edital. Nestes casos, a administração pública, ela deveria, primeiramente, dar fim àquele edital e publicar um novo edital, iniciar um novo processo licitatório. Só que muitas vezes a administração fala, olha, não há tempo hábil para isso. Mesmo se eu abrir um novo edital, não existem candidatos interessados, né, licitantes interessados, ou os licitantes que existem, eles não preenchem os requisitos do edital. Sendo assim, eu, administração, vou considerar este processo licitatório que ocorreu, né, que houve um edital aberto e ele foi encerrado, vou considerar este processo licitatório como licitação deserta, e aí sim a administração ela pode contratar diretamente. Pessoal, muita atenção aqui, por quê? Quando se fala em licitação deserta, ela é diferente da licitação fracassada. A licitação fracassada eu irei falar com vocês quando nós estivermos tratando das classificações das propostas. Então, quando os candidatos eles apresentam propostas manifestamente superiores aos preços de mercado, a administração ela dá novo prazo para que as propostas elas sejam reformuladas. Se ainda assim estas propostas elas forem superiores aos preços de mercado, a administração ela pode encerrar aquele processo licitatório e considerar aquela licitação como licitação fracassada. Então, cuidado, não confundam. Um pouco mais à frente eu irei falar de licitação fracassada com vocês. Eu não quero que vocês confundam com licitação deserta. A licitação deserta, ela é totalmente diferente. Por quê? A licitação deserta é aquela em que a administração ela publicou o edital e não tem nenhum candidato interessado. Já a licitação fracassada, a administração, ela já estava no curso do processo licitatório. E aí lá na fase de classificação das propostas, não surgiu nenhuma proposta apta, porque as propostas oferecidas foram manifestamente superiores aos preços de mercado. A administração comunicou aos licitantes essa situação, deu um novo prazo, e aí os licitantes mais uma vez ofereceram propostas manifestamente superiores aos preços de mercado. Neste caso, essa licitação ela é encerrada e é considerada licitação fracassada. A administração também, nestas situações, poderá contratar diretamente. Mas vocês não podem confundir o que é licitação deserta do que é licitação fracassada. Ambas, quando ocorrem, há a possibilidade de contratação direta, sem dúvida nenhuma. Tudo certo? Então, vejam só, eu coloquei aqui estas situações, né? São algumas situações do artigo 24. Claro, como eu disse para vocês, é leitura obrigatória. Então, eu quero que vocês façam a leitura de todos os dispositivos deste artigo, para que vocês entendam quais são os casos de licitação dispensável que nós temos hoje. E aí vem aquela pergunta, né? Marielle, cai muito em prova? Cai muito em prova, principalmente estas hipóteses, estes exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Mas é bom que vocês façam uma leitura atenta de todos os dispositivos, porque qualquer um dos dispositivos, dos incisos, eles podem ser cobrados. Só que os que mais caem são estes que estão aqui na lousa, beleza? Bom, meus queridos, vamos lá. Fazendo uma análise aqui, ainda dentro de dispensa de licitação, eu quero que você entenda o seguinte. Olha só, quando se fala de dispensa de licitação, o rol, ele é taxativo. O que significa isso? Tanto na licitação dispensada, quanto na licitação dispensável. O rol ele é taxativo, ou seja, não há possibilidade do administrador criar novas situações de licitação dispensada ou dispensável. Todas as hipóteses de licitação dispensada ou dispensável já estão previstas na lei, no artigo 17 ou no artigo 24. Por isso que nós dizemos que nos casos de dispensa, seja dispensada, seja dispensável, a licitação, ou melhor, as hipóteses, elas são taxativas. O rol é taxativo.
Não há a possibilidade do administrador inovar, criar novas situações de contratação direta, que não essas que estejam previstas no artigo 17 ou 24. Entenderam? Tudo certo, meus queridos? Bom, além disso, uma outra observação importante aqui dentro da dispensa de licitação, seja dispensada, seja dispensável. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a licitação aqui, ela poderia ocorrer tranquilamente, como eu já disse para vocês, né, na licitação dispensada. Ela poderia ocorrer tranquilamente. Há a possibilidade da administração realizar o processo licitatório. Há os pressupostos. Há o pressuposto lógico, pressuposto jurídico, pressuposto fático, que eu irei falar daqui a pouquinho para vocês. Porque toda licitação, para que ela ocorra, tem que haver estes três pressupostos. Tem que ter pressuposto lógico, jurídico e fático. E aqui nos casos de dispensa de licitação, estes pressupostos eles existem, ou seja, a licitação ela poderia perfeitamente ser realizada, só que nas hipóteses do artigo 17, o legislador não quis que o administrador fizesse licitação. Então ele proíbe, ele fala não, nestes casos aqui tem que contratar diretamente. E nas hipóteses do artigo 24, o legislador ele permite que a administração escolha se vai ou não realizar licitações. O que eu quero que vocês entendam é que a licitação ela é possível, mas por questões de interesse público, o legislador não quis que a licitação ocorresse, que é no caso do artigo 17, ou o legislador permitiu que a administração escolhesse se realizaria ou não a licitação, que é o caso do artigo 24. Entenderam? Certo, meus queridos? Ótimo. Visto isso, então, agora nós vamos passar para o estudo da inexigibilidade de licitação. Olha lá, já vimos então a dispensa de licitação e agora a gente vai falar sobre a inexigibilidade de licitação. O que acontece com a inexigibilidade? A inexigibilidade está prevista lá no artigo 25 e também é leitura obrigatória para vocês, tá certo? Então, artigo 17, artigo 24 e artigo 25, que trata das hipóteses de contratação direta da administração pública. Estes três artigos são artigos de leitura obrigatória. Bom, quando eu falo de inexigibilidade, aqui vai ocorrer a contratação direta porque a licitação ela não é possível. Veja que é totalmente diferente da dispensa. Na dispensa, eu acabei de falar para vocês, pessoal, a licitação aqui ela é perfeitamente possível. Já quando eu falo de inexigibilidade, a licitação ela é, na verdade, impossível. Inexigibilidade significa que a licitação ela é inexigível, ela é inviável, ela é impossível de ser realizada. Por quê, Marielle? Porque vai faltar algum pressuposto, meus queridos. Como eu já disse, toda licitação, para que ela ocorra, necessita de pressuposto lógico, de pressuposto jurídico e de pressuposto fático. Quando falta um destes três pressupostos, a licitação ela se torna inviável. Por mais que a administração queira, não tem como realizar este processo licitatório. Por isso, então, que eu falo que é uma situação de inexigibilidade. Vamos lá por partes e com bastante tranquilidade. O que é pressuposto lógico? Quando eu falo de pressuposto lógico para que uma licitação ela ocorra, eu estou me referindo aqui à pluralidade de objetos de fornecedores de serviços. Sempre que eu falo pressuposto lógico, toda licitação tem que ter este pressuposto, que é a pluralidade daquilo que vai ser ofertado para a administração pública. Se o serviço é singular, se o objeto ele é exclusivo, não tem como, não adianta a administração realizar processo licitatório, porque existe apenas um. Vou te dar um exemplo e aí você nunca mais vai esquecer, que é um exemplo, inclusive, adotado por Fernanda Marinella, que é uma famosa doutrinadora do direito administrativo, uma excelente doutrinadora, né, do nosso ordenamento jurídico, acredito que vocês já tenham ouvido falar dela. E aí, Fernanda Marinella, ela diz o seguinte: pense
no capacete do Ayrton Senna. Suponhamos que o museu de um estado quer fazer a exposição em um final de semana do capacete que o Ayrton Senna usou no dia que ele veio a falecer. Meus queridos, existe mais de um capacete? Não. O objeto ele é exclusivo, não existe mais de um capacete. Então a administração vai abrir processo licitatório para quê? Se não existe oferta de objetos diferentes. Se existe apenas um objeto, não há necessidade da realização de licitação aqui. Eu digo então que a licitação ela é inviável, que ela é inexigível. Suponhamos que a administração ela queira realizar um show, né, em determinado município aí, e aí foi determinado que vai ser o rei da música brasileira. Quem que é o rei da música brasileira? Roberto Carlos. Ele é renomado, ele é conceituado pela crítica como o rei da música brasileira. Existe mais de um Roberto Carlos? Não existe, né? Você gostando ou não, ele é assim classificado, ele é assim conceituado pela crítica, não é verdade? Que ele é o rei da música. Então, sendo ele considerado renomado pela crítica, não existe mais de um Roberto Carlos, não. Existe apenas ele que foi renomado desta forma pela crítica brasileira. Sendo assim, não há necessidade de realizar processo licitatório. Sempre que o serviço ele é prestado com singularidade, sempre que o objeto é exclusivo, eu digo que falta o pressuposto lógico, que a pluralidade é a oferta. Se não tem oferta, se a administração ela só tem como escolher um, então não precisa de realizar processo licitatório. Pode contratar diretamente, concordam comigo? Porque a licitação não é a oferta de vários interessados para que se chegue à escolha a proposta mais vantajosa para a administração. A licitação ela não é para isso, né? Efetivamente, este é o objetivo da licitação, a escolha da proposta mais vantajosa. Se não tem o que escolher, não precisa de licitar, pode contratar diretamente. Então, se faltou o primeiro pressuposto, e vocês já sabem o que é o pressuposto lógico, pluralidade, tem que fazer licitação, tem que fazer contratação direta. A licitação ela é inexigível. Bom, segundo pressuposto para que toda licitação ocorra, é o que nós chamamos de pressuposto jurídico. Toda licitação, para que ela ocorra, tem que ter pressuposto jurídico. Se faltar o pressuposto jurídico, eu digo que não tem como esta licitação ela ser realizada. Ela é inviável, ela é inexigível. O que é o pressuposto jurídico, pessoal? Pressuposto jurídico, ele diz respeito ao interesse público. A licitação, ela existe para atender ao interesse público, não é? Que é realizar a escolha da proposta mais vantajosa, que consequentemente é de interesse do povo. Se a licitação, ela for trazer mais prejuízos do que benefícios, então ela não precisa de ser realizada, porque vai faltar o pressuposto jurídico, ou seja, não vai atender ao interesse público. Existem situações em que a licitação, se for realizada, ela causa mais prejuízos que benefícios. E aí, quando ela causa mais prejuízos, não pode ser realizada. Aqui não existe o pressuposto jurídico, então, né? Lembrem-se, o pressuposto jurídico significa que as licitações, elas existem para atender ao interesse público. Se for prejudicar o interesse público, então faltou o pressuposto jurídico, contrate diretamente. Eu digo que a licitação, nesse caso, ela é inexigível. É o caso, por exemplo, das empresas públicas e sociedades de economia mista nas suas atividades fins. Empresa pública e sociedade de economia mista nas suas atividades fins, elas não licitam. Por quê? Ora, porque prejudicaria o interesse público. Então, falta aqui o pressuposto jurídico. Logo, elas contratam diretamente. Eu digo que nestas situações há a inexigibilidade de licitação. E aí, por último, nós temos o pressuposto fático. O que é o pressuposto fático? Pressuposto fático é o interesse de mercado. Se não há interesse dos possíveis, dos potenciais licitantes, né? Vamos dizer assim, dos potenciais participantes daquele processo licitatório. Se não há o interesse de ninguém em participar daquele processo licitatório, não tem como o processo licitatório acontecer. É o que nós chamamos de pressuposto fático.
é a oferta, é o interesse, na verdade, de mercado, né? Se não tem ninguém interessado naquele mercado, se não tem nenhuma empresa, se não tem nenhum suposto, um provável licitante interessado, não tem como a licitação acontecer, ora. Imagine, a administração, ela abre o edital de licitação e não aparece ninguém interessado. Então, faltou o que nós chamamos de interesse de mercado. Naquele mercado, não tem ninguém interessado em realizar propostas para a administração pública. Lembrem-se, todo e qualquer processo licitatório, para que ele ocorra, são necessários 3 pressupostos, que são os pressupostos que eu acabei de explicar para vocês. Pressuposto lógico, pressuposto jurídico e o pressuposto fático. Se falta algum destes pressupostos, consequentemente, a licitação ela é inviável, ela é inexigível. E aí, terá que ser realizada a contratação direta, beleza? Tudo certo, meus queridos? Bom, olha só, eu coloquei aqui as 3 hipóteses que estão previstas no artigo 25, os 3 incisos que estão previstos no artigo 25, que dizem respeito às situações em que a administração vai contratar diretamente, porque é inviável a realização do processo licitatório. Então, no próximo bloco, eu irei fazer esta leitura atenta com vocês. Artigo 17 e 24, vocês vão fazer leitura obrigatória em casa, porque o rol de incisos é muito grande, então não faria sentido eu ficar aqui fazendo leitura. Como o artigo 25 são apenas 3 incisos, então nós vamos fazer a leitura juntos, porque aí eu irei comentando e facilita a sua compreensão, beleza? Vamos fazer isso no próximo bloco. Eu aguardo vocês e até mais.